Bom dia, caros alunos. Aqui é a professora Lúcia e eu estou gravando esta aula hoje, dia 13 de abril, para dar prosseguimento à aula passada, que foi sobre o classicismo, o Renascimento e o Humanismo. Na aula passada, eu passei sobre o contexto histórico e as características, né? Vocês viram que o Renascimento foi um período artístico muito importante que influenciou demais o classicismo. Nós vimos o contexto histórico, as características, e agora nós vamos ver o autor. O principal autor do classicismo português é o Luís Vaz de Camões, muito influenciado pela antiguidade grega e romana e dos humanistas, né? Foi um autor que teve uma grande produção literária e ao mesmo tempo em que ele era um autor muito sofisticado, muito elaborado, quando escreveu a principal obra dele, Os Lusíadas, ele também fez muitas coisas populares que agradavam as pessoas mais simples, né? E tem muitas poesias dele que lembram as cantigas medievais. Então, ao mesmo tempo que ele foi um autor bem sofisticado, ele também foi um autor bem popular. Grande parte dos poemas do Luís Vaz de Camões é feita nos sonetos. Ele sabe aquela forma de poesia que é um poema de 4 estrofes, duas de 4 versos e 2 estrofes de 3. Então ele era um ótimo sonetista. Entre um desses sonetos, que ele gostava muito de escrever poemas amorosos, ele escreveu esse que é um dos mais famosos, né? E aí ele vai falar da contradição que ele acha que é o amor, né? A pessoa quando ama, ela não sabe explicar o que ela sente, o amor deixa a gente um pouco perdido, e aí ele vai falar um pouco dessa contradição que ele sentia em relação ao amor. Que a gente queima, né? Se queima, mas não sente o fogo queimar a gente. É uma ferida que dói, mas a gente não sente dor. A gente está sempre contente, mas esse contente tem uma pitadazinha de descontentamento. É uma dor que desatina sem doer, então você fica o dia inteiro sentindo aquela dor, mas na verdade ela não dói. É um não querer mais que bem querer. Então, o sentimento do amor também envolve o não querer. É você se sentir solitário no meio de muita gente, né? É nunca contentar-se de contente, sempre querer mais e até achar que mesmo quando você perde, você ganha. É querer estar preso à pessoa que você ama por vontade. É servir a quem vence o vencedor, quer dizer, o vencedor, ele vai servir o vencido e ter com quem nos mata lealdade. Então, ao mesmo tempo que o sentimento do amor nos leva a sentir coisas estranhas, também nos leva a um sentimento mais elevado, né? E aí ele vai falar como que o amor pode causar amizade nos corações humanos se ele é contraditório até com ele mesmo. Depois vocês dão uma lidinha bem feita do poema para vocês entenderem bem esse lado filosófico do Luís Vaz de Camões, porque ele era muito preocupado, né, com essas questões que incomodavam as pessoas. Então, qualquer sentimento, qualquer coisa que ele gostava de aprofundar sobre o ser humano eram essas questões filosóficas. A obra que a gente vai tratar, a principal dele, é Os Lusíadas, aí a capa original, e essa aqui é só uma ilustração que Os Lusíadas vai falar das grandes navegações portuguesas. Ele foi publicado em 1572, mas na verdade ele demorou 12 anos para escrever este livro, né? É um poema longo, que tem 10 cantos, então ele dividiu o poema em 10 partes, e esse poema tem 1.102 estrofes com 8 versos cada uma, e os versos têm o mesmo tanto de sílabas poéticas, então é um poema muito bem elaborado, muito difícil, né? Ele é um mestre no soneto e na estrofação, na metrificação. Então, este poema tem mais de 8.800 versos, todos com o mesmo tanto de sílabas. Ele é um poema épico. O que é isso? Poema épico é um poema que vai falar
é um poema narrativo, então é um poema muito longo porque ele vai narrar em forma de versos uma história no passado em que tem um feito heróico, né? Vai sempre narrar uma história do começo de uma nação, o começo de um reino, o começo de uma família, o começo de uma aventura. Então, vai sempre contar uma história passada. E esse poema, ele se inspirou nos poemas mais antigos da literatura ocidental, lá da Grécia Antiga. Só que ele fez para contar a história de Portugal, né? Então, ele vai fazer um grande elogio ao povo português em Os Lusíadas. Então, na época dos Lusíadas, século XVI, o Portugal estava passando por um prestígio enorme na Europa por ser o grande colonizador, né? Descobriu, expandiu muito as terras que ele colonizou, então ele estava numa época de muito prestígio na Europa. E aí houve várias tentativas de vários autores escreverem uma epopeia contando sobre este feito. E o Luís Vaz de Camões saiu com soberania sobre isso, né? Ele se destacou entre todas, a epopeia dele é a mais famosa. A elaboração de uma epopeia é muito complexa, né? E quando a gente tem a intenção de escrever uma epopeia, a gente precisa se fixar que precisamos de dividir a obra em 5 partes. E os Lusíadas, o Camões, como ele estava imitando as epopeias gregas antigas, ele também fez direitinho como os outros fizeram. A primeira parte, no canto 1, as estrofes 1, 2 e 3, ele dedicou à proposição. O que é a proposição? É quando ele vai falar a que ele se propõe no poema, que é contar para todo mundo sobre as grandes navegações portuguesas e vai especificar que o herói dessas grandes navegações é o Vasco da Gama. A segunda parte, ele gasta 2 estrofes ainda no canto 4, a 4 e a 5, no canto 1, desculpa, a estrofe 4 e 5, ele vai invocar as deusas. Assim como os gregos gostavam de mitologia, de deuses, de ninfas, de musas, ele também vai fazer isso. Ele vai invocar, usar a inspiração das musas para ele contar essa história da melhor maneira possível. A parte 3, que é as estrofes 6 a 18, ele vai dedicar o poema ao rei Dom Sebastião de Portugal. Vai especificar a esperança dele de, nestas viagens que os portugueses fizeram, eles propagaram a fé católica e mostraram o poderio navegador dos portugueses. Então, o Dom Sebastião era um rei que incentivava demais as grandes navegações, inclusive ele fazia parte de muitas expedições. A quarta parte, que é a maior, ele termina o canto 1 e vai até o canto 10, que é o último, quase no final. Tudo é a narração. São os fatos das viagens, né, em si. Então, ele vai contar os feitos do Vasco da Gama e as glórias e as terras conquistadas dos portugueses nessas expedições. No finalzinho, ele vai gastar as últimas estrofes do poema para fazer um lamento, né? Que ele reclama que às vezes a voz dele não seja ouvida por todos, que seria o sonho dele, é que essa história das grandes navegações portuguesas fosse ouvida com atenção por todos os povos. Aí eu faço um resumo, mais ou menos, de as coisas que eu acho mais importantes, que o poema conta histórias, né? Sobre o povo, e ele vai fazer também uma idealização heróica deste povo, então ele vai colocar essa visão heróica em cima do Vasco da Gama, que é um povo bravo, que é um povo que luta pelas coisas que eles acreditam, tem os objetivos e vão atrás. Aí no segundo parágrafo eu vou falar que, como muito influenciado pelo Renascimento que ele foi, uma das ideias bases do Renascimento é o antropocentrismo. E aí ele vai dar muita ênfase nesta vontade do homem, desse homem moderno, que ele é o dono do seu destino, ele não tem mais medo de buscar as coisas que ele acredita, então ele vai dar muita ênfase na importância que o homem tem sobre o seu próprio destino. E a terceiro parágrafo, ele vai falar o caminho para a descoberta das Índias, e ele vai falar sobre o Império Português, os heróis, os reis, tudo que é da história de Portugal a gente fica conhecendo neste livro, então também é um livro de muito conhecimento histórico.
E por último, a mitologia, né? Ele vai incluir muitos deuses gregos e romanos, Vênus, Marte, Baco, Netuno, a Tétis, a Damastor. Então, vai ter muita mitologia no livro. Tem na história, na narrativa, já que o poema é em verso, mas ele narra a história das grandes navegações, tem 3 episódios muito importantes. O primeiro é o episódio de Inês de Castro, que aparece no canto 3, né? O Vasco da Gama vai relatar essa história, que a dama de companhia da rainha se apaixonou pelo príncipe Dom Pedro. Nossa, mas aí o povo, os nobres se sentiram ameaçados do rei se casar com uma plebeia. E Dom Afonso manda executar a Inês. O rei, né, ele percebe que o amor da Inês por ele era sincero e resolve não matar a Inês. Mas o povo ficou do lado do Dom Afonso e obriga ele a matá-la. Quando Dom Pedro volta e fica sabendo do assassinato, ele mesmo com a Inês morta, ele coroa o cadáver dela como rainha. Então, é a idealização do amor, né? O amor platônico, aquele amor espiritual, aquele amor elevado, aquele amor que é de verdade, aquele amor que não é só material e nem só carnal. O segundo relato é um velho que mora na praia de Restelo. Ele profere um discurso falando mal das empresas marítimas de Portugal, que ele achava que elas propagavam a opulência e o orgulho, né? A opulência das grandes navegações, do mercantilismo e o orgulho de ser um povo grande, corajoso, e ele achava que isso estava indo contra a fé católica, contra as coisas que a igreja pregava. Isso aí também é para mostrar mais um pouquinho também daquilo que a gente falou lá no contexto histórico, que é um pouco da crise da igreja. O terceiro episódio vai envolver a mitologia grega, né? Porque os homens da Idade Média tinham muito pavor do mar. E o Cabo das Tormentas, ou Cabo da Boa Esperança, era um lugar muito difícil de se chegar. Todo mundo achava que não poderia contornar o Cabo da Boa Esperança, que era personificado por uma pedra, né? Que era um lugar que eles tinham que dar a volta. E essa pedra era o Adamastor. Por que essa pedra era tão difícil de ser contornada? Porque o Adamastor, ele se apaixonou pela ninfa Tétis e o esposo dela, o Peleu, também que é da mitologia grega, né, transformou esse gigante em pedra. Por isso que o Cabo da Boa Esperança é essa pedra, é esse monte, essa esquina, né, do mar tão difícil de ser transpassada ali no mar. Então, isso era um infortúnio muito grande para os navegadores. Eles tinham muito medo de passar pelo Adamastor. Então, eu faço mais ou menos uma conclusão aqui falando que a obra apresenta características proeminentes do classicismo, porque ela conta a história de Portugal, ela tem uma linguagem muito elaborada, né, usa de mitologia e o amor idealizado, que é no caso lá da Inês de Castro. No plano histórico, por que essa obra é tão importante? Porque ela vai reforçar o nacionalismo do povo português, né? Que é esse amor, esse orgulho de ser português, deles terem superado o próprio medo, né? Esse mar tenebroso, esse perigo que o Atlântico representava para eles conseguiram superar eles mesmos neste medo que eles tinham. Os Lusíadas é a obra do nosso estudo no segundo bimestre. Vocês já podem ler na internet ou comprar adaptado ou ler o livro original que vocês quiserem, porque vai ser a nossa atividade do segundo bimestre. Ok? É só isso por hoje. Tchau!